Thaís Oyama, para a gente começar os comentários da tarde desta sexta-feira. Pois é, essa TV é alemã, né, Paulo? Mas o jornalista que fez a entrevista é um homem muito experiente, ele é um jornalista britânico, chama-se Tim Sebastian, e ele é muito competente, muito incisivo, muito rápido. E ele emparedou o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Inclusive usando aquela estratégia de fazê-lo repercutir ou comentar declarações que nem foram ele, que nem tinha sido ele que havia dado. Por exemplo, pegou muitas declarações do presidente Bolsonaro e jogou para o vice dizer o que achava. Então, esse foi o caso, o que ele fez quando ele levantou esse assunto do Coronel Ustra. Ele citou aquele exemplo do Bolsonaro, quando deputado federal, que ao votar no impeachment da ex-presidente Dilma, dedicou o voto dele ao Ustra. Então ele jogou isso para o vice Mourão, mas nem precisava ter usado um exemplo do presidente Bolsonaro, porque o próprio vice-presidente Mourão, lá em 2015, quando ele era comandante do Comando Militar do Sul, que é um posto muito prestigiado, como quase todo posto de comando no Exército, né? O Ustra morreu naquele ano, 2015, e ele, presidente Mourão, nesse posto de comando do Comando Militar do Sul, organizou uma cerimônia póstuma em homenagem ao Ustra. E aí ele foi punido por isso, porque, como você lembrou, Paulo, ele é o único militar que foi reconhecido pela justiça como um torturador. Ele chefiou o DOI-CODE no pior tempo do DOI-CODE e, segundo o projeto Brasil Nunca Mais, sob a gestão dele no DOI-CODE, 502 pessoas foram torturadas. Então, quando o vice-presidente Mourão, então comandante do Comando Militar do Sul, organiza essa homenagem póstuma a esse sujeito, a esse torturador, o comandante do Exército não teve outra saída. O comandante do Exército era o general Eduardo Vilas Boas, não teve outra saída e destituiu o general do comando. Colocou ele na geladeira, lá numa função burocrática em Brasília, onde ele não tinha tropa para ficar falando nada para as tropas. Então, isso aconteceu em 2015. 2 anos depois, em 2017, o mesmo general Mourão foi de novo a público e foi defender a intervenção militar. Ele fez isso numa palestra, aliás, mais de uma palestra, mas o que rendeu muitos comentários foi uma palestra que ele fez para uma loja maçônica lá em Brasília. E daí ele disse coisas bastante fortes. Olha, ele disse assim, por exemplo: era aquela crise, em 2017, estava acontecendo aquela crise no governo, em que o então presidente Michel Temer tinha sido acusado pela JBS e estava numa situação muito delicada, não é? Aquela crise do caso do escândalo da JBS. E aí os militares estavam muito bravos com ele e o Mourão disse o seguinte nessa palestra: se os poderes não conseguem achar uma solução para a crise, chegará a hora em que teremos nós, o Exército, né, que impor uma solução. E essa imposição não será fácil, ela trará problemas. Ele disse isso de várias maneiras, ficou bem claro que o que ele estava defendendo era uma intervenção militar do Exército no caso de o Poder Judiciário não dar conta da crise do Temer. E, de novo, ele foi destituído, agora dessa vez, dessa função burocrática pelo mesmo comandante Vilas Boas, e daí, logo em seguida, o general Mourão pediu para ir para a reserva. Então, esse é o general Mourão, esse sempre foi o general Mourão. Hoje ele é vice-presidente e ultimamente ele resolveu dar várias, todo dia de manhã ele para dar entrevista e daí ele fica lá resolvendo, editando, arredondando as últimas frases que o presidente Bolsonaro disse, né? Frases disparatadas, ele vai lá e dá uma consertadinha, dá uma arredondadinha, mas é evidente que o vice Mourão não faz isso só para ajudar o governo Bolsonaro e nem para ajudar só o presidente Bolsonaro. Ele, com isso, ele ganha visibilidade, ele aparece e, mais do que isso, ele ganha, ou pelo menos ele tenta trazer para ele a fama de moderado, né? Que é um estilo, como a gente vê, que só muito recentemente ele adotou.